Quinta ao Vivo. E voltamos aqui no nosso bate-papo muito edificante, diretamente de Estância Velha, com nossos amados aqui, a família Strebe, ô glória, né? O Paulo e a Tânia, amados, queridos, que tem aqui a revelação do Espírito Santo, segundo o chamado e o propósito pelo qual foram aí criados, né? E que todas as circunstâncias e arranjos aí, né? Foram aí preparados, enfim, para que Deus pudesse estar, né, fluindo e abençoando a tantos com o Evangelho. Até porque a gente sabe que no Salmo 24, vamos olhar lá, que é tão bom, né, a gente olhar para a verdade e rememorar que o Senhor nos diz, né, que a quem pertence a terra, né, senão ao próprio Senhor. E aqui está escrito, vamos repetir junto, ao Senhor, pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém? Então tudo, né, é do Senhor. E ele nos fala aqui, né, tremendo, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração. E eu vejo como é importante a gente limpar o nosso coração, né? Porque eu vejo assim que numa caminhada, né, de vida, e eu sim, né, senti de dar essa retomada lá atrás, até do outro programa que foi o testemunho, mas eu vejo assim de trazer à memória, né, algo tão impactante, mas que Deus, né, depois de 5 anos daquele bilhetinho, né, e 8 anos depois do ocorrido, Deus faz uma grande obra, tem feito uma grande obra para aqueles que decidem e querem, e tomam a decisão, né? E se posicionam, né? E permitem que Deus assim o faça, para que o projeto de Deus nas suas vidas ocorra, né? Enfim, agora eu vejo como é importante nós aceitar o trabalhar e aceitar a cura, se libertar, porque eu compartilho isso e porque os irmãos sabem, tenho convivido com muitos irmãos, né? Em relação ao sofrimento, eu vejo assim que de muitos ainda por não terem se entregado a Jesus. E deixa para os irmãos compartilhar sobre isso. Da importância da entrega, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará em meio a dores, em meio a crescimento espiritual, mas entrega, né? E eu vejo assim como os irmãos têm, né, têm passado, o irmão está aqui, tem um testemunho ao outro, né? Um está aí vendo, né, o trabalhar dentro, né, que são diferentes, em momentos diferentes, em épocas, talvez meses, às vezes é num, quando não é no outro, porque Deus nunca deixa os dois passar, né, um momento difícil. É tremendo esse trabalhar, né? Deixa para o irmão Paulo compartilhar agora, mas assim, que isso que acontece aqui também acontece em muitas casas, mas eu vejo importante esse testemunho, irmão, e esse compartilhar, para incentivar as pessoas em casa a se posicionar e tomar decisão, porque Jesus cura se você quer, se você deixa, né? Porque eu vejo que muitas pessoas estão na igreja, ainda estão amarguradas, estão com ódio, estão irritadas, com problemas lá atrás que não aceitaram. Talvez não tenha sido uma perda, né, do gênero, mas talvez tenha sido com o pai, com a mãe, né? E eu vejo assim como é importante a gente se libertar e olhar para dentro e aceitar esse processo. Amém? Amém. Eu quero voltar lá na palavra de Tiago 1, né, que foi lido no primeiro bloco, quando nos fala que no versículo 2, né, que nós, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, né? A gente sabe que quando o Senhor dá uma aprovação, ela nunca é maior daquilo que a gente, né, não vai suportar. Então, nós temos que entender, a gente vê o Ministério da Palavra, né, tem falado tanto agora sobre isso, né, que foi através do Evangelho do Reino que nós acessamos, que nós fomos curados. Porque é a verdade sendo falada, né? Não com uma coisa que é um enfeite, mas sim uma realidade, né? Que realmente essa palavra ela é eficaz e ela funciona. Então, como nós podemos ler lá no Salmo 119, vamos abrir lá Salmo 119, 71. Porque aqui fala muito bem isso para nós. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém? Então, nesse versículo é bem claro para nós, né, que quando a gente passa por alguma aflição, né, é que eu e você vamos aprender do Senhor. E
como fala aqui, é no passado. Muitas vezes a gente está passando naquele momento, a gente não consegue enxergar. No momento que a gente está naquela tribulação, que a gente está naquela aflição, tu não consegue olhar para frente. Mas eu sei que depois que passar aquilo, se eu decidir por Cristo, aí sim Ele faz. Mas vai depender de uma decisão minha, de aceitar essa verdade. Então, por isso que é tão importante, né, essa palavra, né, da cruz, o Evangelho, né, que realmente assim, ele nos fala a verdade e mostra que eu e você não somos nada, né? E cada vez que nós lemos, a gente se sente menor. E é isso que o Senhor quer, que a gente venha realmente assim, né, para que eu venha depender dele. Eu tenho que ser o nada, né? E sabendo que essa aprovação e as provações que nós passamos, né, Deus quer produzir em nós algo maravilhoso. Mas tu tem que crer nisso, tu tem que aceitar isso, que logo adiante o Senhor vai fazer. Não pense que naquele mesmo instante ali, ele já vai ter uma mudança radical na tua vida, porque ele vai curando aos poucos. Porque senão nós também não suportaríamos, né? Então Deus, ele vai fazendo essas curas e ele vai dando para nós, né, as tribulações, vai dando as aflições, para que a gente venha realmente aprender os decretos dele. Porque a nossa natureza, ela está sempre indo contra Cristo, contra a vontade de Cristo. Então é necessário vir isso. Mas eu tenho que entender bem, irmãos, assim, que muitas vezes a provação é porque eu também não estou de acordo com a vontade do Senhor. Então eu tenho que saber se aquilo é uma correção ou se é um trabalhar para mim ter um crescimento, né? Então o Senhor, ele vai fazer tribulação, vai trazer, né, tudo, essas provações para mim e para você produzir para Ele. Mas que eu venha ter essa aprovação quando for para um crescimento, né? Não por uma correção, por eu não aceitar. Porque se eu sou escolhido do Senhor, Ele vai fazer com que eu caia por terra para Ele poder me usar. Então, quando o Senhor manda uma aprovação para nós, nós temos que aceitar essa aprovação. Porque a gente sabe que isso vai produzir em nós, né, algo maravilhoso. Vai produzir em nós uma cura maravilhosa dentro de nós, né? Então, tem que haver um arrependimento. E eu lembro que agora, hoje estava tendo a revisão, né, da Escola do Reino, e ali falava uma parte de arrependimento, né, de tu voltar, né? E a cura interior também, tu tem que voltar às vezes lá para o teu passado e ver o que aquilo está te afligindo ainda, que ficou lá, para fazer essa cura, né? Para que tu avance muitas vezes. Então, muitas vezes é necessário buscar no Senhor para ver o que está ainda me atrapalhando de avançar, né? Por isso que é tão importante essa cura interior, porque ela tem que ir lá atrás, mexer naquela ferida que muitas vezes está ali escondidinha, está tampada, e o Senhor tem que ir lá tirar aquela casca, né? Porque ali está uma inflamação. Então tem que ser limpo aquilo para que aquilo venha a ser curado, né? Então o Senhor, ele entra lá dentro e faz, né, esse arranjo, faz essa obra, né? Então é por isso que essa cura e as provações que o Senhor faz, que é para a gente realmente se depender somente dele, né? E ele quer produzir, né, cada um de nós, que a gente venha a ser um servo fiel. Então quando tem uma aprovação, eu tenho que glorificar o Senhor, porque o Senhor está investindo na minha vida. Porque Ele está vendo ali a condição que eu tenho de realmente assim ser um servo, né? Porque Ele nos escolheu, então, e quando Ele está nos provando, isso demonstra o amor de Cristo sobre nossas vidas. Então, toda vez que Cristo me prova, eu tenho que me alegrar. Claro que eu não vou sair rindo por aí, mas eu tenho que aceitar aquilo e decidir por Cristo, porque Ele faz. Porque eu vejo assim que muitas vezes, né, eu vejo assim pelos irmãos, eles entram, olham a palavra, daí não... mas eu acho que não é bem assim. Quando eles começam a voltar a fazer tudo aquilo que eles faziam antes. Então, se nós decidirmos, nós realmente crermos nessa palavra, irmãos, né, que a questão é, como o irmão falou, né, é uma de decisão. E se eu decidir por isso, e eu crer nisso, com certeza, né, com certeza nós vamos ter um resultado. E o resultado é que Cristo quer, né, que nós devemos só depender dele. Ele glorifica a Deus assim, porque, como fala aqui, muitas vezes eu estou na igreja, né, no versículo 22 aqui, né, que o Senhor quer que a gente venha nos tornar praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantas vezes estão enganados dentro da igreja, achando que está lá ouvindo a palavra, aquilo é o suficiente? Mas não, vai depender lá dentro de mim e uma decisão para que eu venha fazer a vontade do Senhor.
né? E é esse entendimento que nós temos que ter, porque se eu só ler, vai ser só letra. Mas eu sei que Cristo está aqui. E se eu sei que Cristo está aqui, se eu fizer conforme Ele tem me ensinado, isso vai ter um resultado. Agora, se eu ver isso como uma letra, vai ser apenas um livro que eu li. Mas se eu crer que Cristo vai fazer isso em mim, com certeza. Né? E eu vejo assim, o que Cristo tem feito, né, na minha vida, através da palavra, porque no momento que Ele me provou, eu decidi por Cristo. E Ele curou. Né? E tem curado, porque a gente não fica totalmente curado, né? Que toda vez, né, tem algo que o Senhor vai fazendo, tem algo que Ele trabalha, tem áreas que talvez que eu achava que estava pronto, não estou, daí o Senhor tem que trabalhar. Então, é sempre um trabalhar. Né? Então, o Senhor está trabalhando a nossa paciência, trabalha em todas as áreas. Né? Então, eu vejo assim que quão maravilhoso é quando a gente aceita essa aprovação que vem do Senhor. Né? Então, que eu venha realmente sim decidir por Cristo. Bem-vindo ao reino. Oh, glória! Que bênção, né? Mas é isso aí mesmo, né, amados? Vamos fazer um intervalinho, já voltamos pro terceiro bloco. O papo tá muito edificante, diretamente aqui de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Fique conosco. Quinta ao vivo.